Previsões de junho de 2024, por Juscelino Luz. Sonhos não são predestinações. 1. No Brasil, continua novos escândalos, pedido de prisão, crimes contra autoridades, políticos que pode se espalhar, paralisação. O problema no Brasil é sempre igual, seja lá quem estiver no poder, muda-se pouca coisa, seja esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, ou extrema-direita, ou esquerda, enquanto apoiadores de partidos políticos de diversos segmentos ficam digladiando entre si, todos esses apoiadores e população em geral estão sendo prejudicados e enganados pelo sistema implantado no Brasil. Os que são dominantes agem dessa forma, porque o sistema político, sistema judicial, Constituição, permite a todos os privilégios, poder, condição para agir daquela forma sem serem prejudicados. Se não acontecer uma mudança extrema, nada vai funcionar. Os crimes que vêm sendo praticados estão todos previstos nos artigos art. 288, 288-A e art. 2º da Lei 12.850/2013, art. 317 e art. 333. Previsto independentemente se são autoridades ou políticos que têm privilégios ou garantias por imunidade. São enquadrados no artigo art. 5 graus. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A própria Constituição reconhece que não se pode dar privilégios para aquele que comete crime. Não é muito usado no Brasil, pois criaram ferramentas intermediárias para proteger aqueles que cometem crimes no Brasil. Todo cidadão tem o direito de denunciar as irregularidades que toma conhecimento. Já o servidor público tem o dever de denunciar essas práticas, visando principalmente a moralidade e a eficiência da administração pública. A autoridade administrativa, ao tomar conhecimento desta irregularidade, deveria apurar imediatamente os fatos que vêm acontecendo no Brasil, bem como fiscalizar as ações dos subordinados nessa apuração, dando vazão ao devido processo legal e o empenho em investigar, principalmente quanto à legalidade dos atos procedimentais está sendo praticados diariamente. Além de apurar, deve a administração emitir resposta quanto às solicitações ou reclamações na esfera de sua competência, demonstrando principalmente a forma com que essa administração age quando provocada em apurar irregularidades, em homenagem ao princípio da publicidade. Assim, o país todo corre risco porque o Legislativo, o Senado em particular, não tem agido para coibir os desmandos e acaba agindo em parceria. As pautas são todas contra a nação e seu povo. O povo obrigado a votar não tem escolha correta e nem representantes justos lá. Ainda tem audácia de afirmar que o povo confia no sistema eleitoral. Quem confia? O sistema faz 90% deles se corromperem, não votam nada a favor da população, não existe projeto que seja bom para o povo. O Brasil sempre estará atrasado, cada vez mais pobreza, cada vez mais violência, cada vez mais corrupção, só mudam os personagens. Lembre-se muito bem disso, estamos em ano eleitoral. Mude o sistema e o Brasil cresce. Por quê? Acabam-se privilégios, todos serão tratados com verdadeira igualdade, acaba a injustiça, recursos direcionados aos devidos lugares, mais participação da sociedade, não teremos pobreza, vamos ter mais educação, saúde, vai sobrar mais para investimentos no crescimento do país. Além disso, o país é muito rico. Talvez, vocês não sabem, não foi o povo quem tirou Collor e Dilma, foi o sistema, desentendimento entre os representantes do povo lá, processo interno. Pense nisso. A lei da ficha limpa ficou paralisada, o sistema todo politizado, a justiça se curvou perante a injustiça. Eles estão pouco incomodados com manifestações, pois não têm força, lá decidem o que quiserem com seu voto, pena que os eleitores acham que estão fazendo corretamente, e não. Finalmente, não assistam, apague ou desligue, não confira publicidade a essas pessoas de intenções duvidosas. 2. O verão pesado na Ásia e pode causar danos na Indonésia, com erupção vulcânica, Japão, China, Índia, Coreia e muitas pessoas podem morrer. Fortes chuvas podem atingir estes países com tempestades, enchentes e destruição. 3. Um forte terremoto atingirá o Japão e pode causar muitos danos. 4. Enchentes na Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Moldávia, Hungria, Croácia, Bulgária e em outros países,
com muitos danos e pessoas sem abrigo em algumas regiões da Europa. 5. A Inglaterra será atingida por fortes ventos, forte tornado, devastando alguns lugares. Com inundações e maremotos, e um possível ataque vai abalar o país, economia em baixa. 6. Um terremoto 7,0 pode atingir a China, causar vários danos. E ainda podendo ter um ciclone tropical, com mortes e danos, fortes chuvas em Hong Kong. 7. Existe possibilidade de um grande terremoto de 8,0 na Indonésia, se não acontecer nesse mês. Então, podemos dizer que vai ser possível em 18 de dezembro de 2024. E também cartas foram enviadas às autoridades e para algumas universidades de lá, também não impedindo de ser em menor intensidade na escala Richter. 8. Um forte tufão a caminho da China, Taiwan, Macau e Filipinas, pode causar muitas vítimas. 9. Ressaca. Tempestades, enchentes poderão atingir Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, causando mortes e vítimas. 10. Uma forte tormenta com tempestades devastadoras vai atingir a República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, México e Nicarágua, com algumas áreas de inundações, causando assim vítimas e as pessoas têm que deixar suas casas. 11. Um grande ciclone, furacão, está causando em Papua Nova Guiné, Samoa, Nova Zelândia, Austrália destruição com muitas vítimas. E possivelmente um forte terremoto atingirá a Nova Zelândia. 12. Terremoto de magnitude 7,0 na escala Richter atingirá o Nepal. 13. No Brasil, fortes chuvas no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trazendo neve em algumas localidades, com mais de 10 graus negativos. Também a chuva afetará em quase todo o norte e nordeste, está causando graves inundações, deslizamentos de terra e haveremos de ter algumas vítimas. 14. No Acre, Amazonas, Tocantins e Pará, também outras regiões próximas do Brasil, um crescimento de 12% do registro de desmatamento e exploração de minério ilegal que irá ficar perigoso nestas regiões devido à falta de fiscalização e onde uma minoria são complacentes com o crime organizado. E sobretudo, no Acre um grande incêndio pode deixar vítimas. 15. Forte terremoto e inundações nas Filipinas, vão trazer doenças e muitas vítimas em algumas regiões. 16. Grandes rachaduras nas montanhas da Tailândia, Birmânia e do Himalaia pode causar desabamentos, eclodindo em áreas habitadas, e haveremos de ter, também, inundações e possível queda de uma aeronave. 17. Um forte tufão causará enchentes na Índia e no Vietnã, danos e problemas nos países. 18. Uma forte tempestade com inundações atingirá em Laos, Bangladesh, ou seja, milhares de pessoas ficarão desabrigadas. 19. Em algumas regiões dos Estados Unidos, pode ser afetado por tornados e furacões. E causará danos e mortes naquele país. Alguns tornados podem atingir mais de 300 quilômetros. A força dos ventos causará muita destruição, será centenas de feridos, mortos e milhares de prejudicados. E incêndios na Califórnia, Washington pode vitimar muitas pessoas. Um atentado pode vitimar muitas pessoas em grande centro comercial nos Estados Unidos. 20. Um forte terremoto vai atingir o Chile podendo causar danos. 21. Tempestades e ventos podem atingir a Bolívia e Colômbia causando muitas vítimas, inundações, desabamentos e em alguns locais teremos ataques contra edifícios e locais públicos. 22. Na Austrália e Nova Zelândia, várias tempestades vão atingir esses países, causando destruição e vítimas. Calor intenso podem causar incêndios, forte terremoto. 23. Seca severa atinge alguns lugares na África, podendo causar falta de água, racionamento, aumentando também a violência em alguns lugares. O vírus de Ebola e Marburg aumentará em vários locais da África. 24. O calor intenso, destruição na Grécia, Turquia, Rússia, Alemanha, e haveremos de ter um forte terremoto na Grécia. 25. No Brasil a greve atinge algumas regiões, com adesão da população, possibilidade de novas paralisações, etc. 26. No Canadá, a seca severa causa destruição, incêndios florestais, com muitos danos à população, e problemas de ataques programados de pessoas maldosas em algumas localidades, chuvas fortes e desabamentos. 27. Chuvas fortes atingirão a Noruega, Suécia e a Dinamarca, causando rolamento de grandes pedras nas estradas em algumas regiões. Também vai ter inundações,
pedras rolando nas estradas e forte terremoto no mar da Noruega. 28. Chuvas fortes na Argentina. Destruição, inundação em algumas regiões. O frio chegará muito forte em algumas regiões, causando grande declínio nas temperaturas. 29. No Uruguai, a chuva pode causar destruição, inundações destruindo lavouras, plantações. A possibilidade de um acidente de avião, também problemas na economia, que vai provocar protestos no país. 30. Chuva forte atingirá o Paraguai causando inundações. Distúrbios em algumas regiões. Um crime poderá vitimar pessoa conhecida ou político. 31. Na França, tumultos, manifestações, com um possível ataque podendo criar pânico em muitas pessoas. Por outro lado, um incêndio com grandes proporções, chuvas fortes, inundações e ataque no centro de Paris. 32. Chuvas severas com fortes ventos atingem a Croácia, Bulgária, Sérvia, Eslovênia, a Bósnia causando destruição e possível perda de vidas. 33. Chuva forte atingirá Taiwan, podendo causar muita destruição. Um tufão se aproxima do país. Macau poderá ser atingida fortemente. Também um forte terremoto próximo de Taipei. 34. A crise e ataque à bomba na Turquia pode vitimar muitas pessoas, e um forte terremoto. 35. Ataque no norte do Israel pode matar mais de 20 pessoas. 36. Inundações causam destruição. Possíveis mortes na Itália. Um terremoto atingirá o país, causando muitas vítimas. Um forte terremoto atinge o país. Uma erupção vulcânica. 37. Um ataque no República do Congo, África, poderá matar mais de 30 pessoas, com mais de 70 feridos. Enchentes atingem o país. 38. Na Bélgica, um ataque pode matar inocentes. Chuvas fortes atingem o país. 39. No Peru, inundações. Fortes chuvas vão atingir o país. Um forte terremoto no Peru. 40. Terremoto no México pode causar mortes no país. As chuvas intensas em algumas regiões. 41. Fortes chuvas com ventos fortes atingirão Kuala Lumpur na Malásia, causando destruição e mortes. 42. Um forte terremoto atingirá Papua Nova Guiné de 6,0 a 7,0 na escala Richter. 43. Em Portugal e Espanha, temporadas de incêndios pode ser o início da temporada da seca intensa que atingirá esses países com destruição de florestas. Em algumas regiões também será castigada por chuvas fortes. 44. Na Áustria, Suíça, Alemanha e Hungria, chuvas severas, com mortes causadas pelas enchentes, raios, ventos fortes, e um incêndio com devastação em parques florestais. 45. Onda de calor atinge Japão e Coreia do Sul com temperaturas acima da média. Grandes tempestades e enchentes atingem os países. Uma erupção vulcânica atinge o Japão. Crise econômica continua a afetar ambos países. 46. Temperaturas extremas. Fortes tempestades de areia podem atingir Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também na Arábia Saudita, que poderão passar por um grande incêndio em prédio e um possível ataque. Incêndios pode causar danos. 47. Um ataque na Alemanha poderá vitimar mais de 12 pessoas. 48 chuvas causam destruição em Hong Kong. Também 2 tufões podem atingir China, Taiwan, Japão, Filipinas e Macau, podendo causar destruição e mortes. 49. Chuva forte e possível terremoto no Camboja pode vitimar muitas pessoas. 50. Uma forte atividade sísmica de 7,0 poderá atingir a ilha de Brava e Nova Sintra no Conselho do Sotavento de Cabo Verde. Incêndios e forte chuva. Atenção! O autor que expressa seus presságios aqui é totalmente otimista e positivo. Tem um acerto de 70% de seus vaticínios, o que pretende a transformação desse percentual para positivar as energias que ocupam o ser humano. Desta forma, use as notícias negativas, no sentido de aprendizado, evolução, preparação, proteção, não para provocar níveis exorbitantes de ansiedade, raiva, medo, pânico, tristeza, paranoia e estresse. É ideal aprender a distinguir o que você pode levar com você do que não é necessário. Afinal, não podemos viver totalmente livres dessas notícias que achamos ruins, queira ou não, as evitar seria impossível num planeta onde a vivência maior é composta por ego, ambição, poder, ganância e pecado.
Vivemos em um universo que se movimenta com energias tanto negativas quanto positivas, que estão ocupando o mesmo espaço em um ambiente, em grau de igualdade. Em todo momento vão tentar te consumir ou ocupar sua mente e corpo. Use do negativo para transformação pessoal, preparação, proteção, no sentido de elevar e prover a sua vida. Seja feliz, tenha fé, transforme seu caminho, positive seus passos, para uma vida espiritual mais elevada.